E aí, meu povo? O Mr. John Textor não tá pra brincadeira, hein? O velhinho do Botafogo chegou no futebol brasileiro e quer reformular tudo, quer dar cara a tapa, o que tá rolando, todas as corrupções. Ele tá bravo, tiraram o título do homem, ninguém segura ele agora. Vamos ver o que John Textor está falando sobre tudo isso que rola no futebol brasileiro, mas antes, roda a vinheta. Bom, o John Textor, dono da SAF que comanda o Botafogo, né? Para quem não sabe, ele comanda também o Lyon. Ele é dono de vários times por volta do mundo, né? Entre eles os principais é o Lyon, lá time francês, e o Botafogo aqui no Brasil. O John Textor, ele quando chegou aqui no Brasil, ele chegou pianinho. Né? Se a gente for lembrar, ele chegou. O Botafogo foi o primeiro movimento de SAF, se eu não me engano, assim, se eu estiver enganado, acho que não. Botafogo acho que foi o primeiro movimento de SAF, dessas SAFs grande, de adquirir um clube brasileiro mesmo. E o John Textor chegou nessa ideia de fazer com que o Botafogo disputasse grandes títulos e investisse no time para disputar os principais campeonatos aqui na América do Sul. Só que, ano passado, a gente viu o que aconteceu. O Botafogo perdurou o ano inteiro, a temporada inteira, lá no ponto da tabela, no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Um time, assim, imbatível no primeiro turno. Fez o melhor primeiro turno da história, a melhor campanha de primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. Foi do Botafogo ano passado. Era um time que não perdia, jogava dentro de casa o Newton Santos, então ninguém cogitava vencer o Botafogo no Newton Santos. E mesmo quando ia jogar fora de casa era muito forte, raramente perdia. Então assim, foi um time muito consistente, um time muito curioso de se ver jogar ano passado, mas acabou dando a maior pipocada já vista em todo o universo, né? Mais do que o Arsenal lá na Premier League. Chegou no final do campeonato, os outros times que disputavam junto com o Botafogo, mesmo estando 13 pontos atrás, 12 pontos atrás, 10 pontos atrás, foram sendo eliminados das outras competições e foram focando apenas no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo não conseguiu se manter na primeira posição. A gente viu o que aconteceu, decaiu, nas rodadas finais não tinha confiança para nada, ninguém acertava um passe, perdia todos os jogos, jogando em casa, jogando fora, e deu no que deu. Perdeu o título, perdeu o G4, caiu pro G6, foi pra pré-Libertadores. Então assim, e agora, qual que é o problema? O John Textor, que é o presidente do Botafogo, né, que é o grande dono do Botafogo dessa gestão, ele quer entrar na justiça alegando corrupção a favor do Palmeiras no campeonato do ano passado. Corrupção que prejudicaram o Botafogo e que ajudaram o Palmeiras a conquistar pontos. Um dos pontos que ele alega que tenha sido roubado mesmo, que o Palmeiras tenha se aperfeiçoado, tenha contatado alguém para ser ajudado, foi no jogo no clássico Palmeiras e São Paulo, no Choque Rei, no Allianz Parque, em que foi 5-0 para o Palmeiras. Não sei se vocês vão lembrar desse fatídico dia, mas foi 5-0 para o Palmeiras e foi ali que, na verdade, começou a arrancada do time alviverde para ir atrás do título brasileiro. E aí, além disso, o John Textor também, não sei, depois do jogo do Botafogo contra o Palmeiras, no próprio Newton Santos, ele deu aquela entrevista que viralizou, em que ele reclamava da arbitragem e reclamou que era roubado, que o Palmeiras estava sendo ajudado, não podiam fazer isso, era uma vergonha. Ele deu aquela entrevista, já naquele momento. E agora, mas naquele momento ainda, o Botafogo ainda era líder do Campeonato Brasileiro, com uma certa folga. Mas depois que perdeu, ele enfureceu loucamente e agora vai entrar na justiça contra o Palmeiras e contra instituições do futebol brasileiro. Segundo ele, 5 jogadores do São Paulo estavam cientes da ajuda ao Palmeiras no clássico, então muita coisa nesse sentido. Mas o que eu vou falar é o seguinte: o John Textor,
ele tem essa característica de fanfarrão. Ele quer ser o cara, ele quer ser a última bolacha do pacote em qualquer lugar que ele pisa. Então, assim, tudo bem, o futebol brasileiro tem muita coisa errada, a gente sabe disso, a gente é ciente disso. Com certeza tem muita corrupção, muito jogo falado no off que a gente nem sabe, a gente nem pensa em existir. Mas a gente tem essa consciência que brasileiro é malandro, então com certeza tem esse tipo de corrupção. Mas você botar a responsabilidade inteira da perca do título do Botafogo, da decaída do Botafogo, numa possível corrupção envolvendo outros clubes, é uma coisa muito séria e muito feia se for mentira. Porque se for mentira, o John Textor está tentando esconder um problema que é do time dele. Um problema que o Botafogo não conseguiu se segurar na liderança da tabela e decaiu muito em quesitos técnicos na reta final do Brasileiro. Então, se ele está tentando esconder a pipocada do time dele através de acusações falsas de corrupção, é uma coisa muito grave, inclusive. Só que tem outro ponto também. Se realmente for verdade o que o John Textor está acusando, aí a gente vai... Aí eu acho que pode gerar um tipo de revolução no futebol brasileiro, porque se for comprovado, se for dado todas as provas, porque segundo ele tem provas, se for dado todas as provas e comprovado mesmo que houve corrupção, que houve ajuda ao Palmeiras, que houve que faziam de propósito para o Botafogo perder, eu acho que teremos aí uma certa, não sei o que pode acontecer com o futebol brasileiro, não sei se tirariam o título de campeão brasileiro do Palmeiras, não sei se anulariam, mas seria uma questão complexa, seria uma questão que mudaria com certeza um marco na história do nosso futebol. Mas o que eu acho? Eu acho que o John Textor está errado. O que dá a impressão é que, como ele vem falando isso de mentira, de estão assaltando o meu time e não sei o que, desde lá da derrota do Botafogo para o Palmeiras, a impressão que dá é que ele tá falando isso de chororô mesmo, de o meu time não consegue ganhar, eu não vou botar a culpa no meu time, eu tenho que botar a culpa em alguém. E eu vou botar a culpa na CBF, vou botar a culpa nos outros clubes, nas outras instituições, porque é fácil falar. É fácil você chegar e falar que a Leila conversou com o juiz antes da partida e o juiz ajudou o Palmeiras. É fácil você falar que os jogadores do São Paulo receberam dinheiro para deixar o Palmeiras ganhar. É fácil tudo isso. Você falar sem prova, sem nada. Todo mundo fala. Então, assim, ele estar falando isso, a impressão que dá é que ele quer esconder a vexatória mesmo. Ele quer esconder o vexame que o clube que ele comanda passou. E, por outro lado, se ele realmente tiver prova, se ele realmente tiver os recursos necessários, ele vai sair como bem na fita, porque é aquela coisa, ele não tem meio termo mais. Depois disso, ou ele sai como o maior fanfarrão, como mentiroso, como chororô, como não sabe perder, ou ele sai como o herói do futebol, o herói da corrupção, o herói do crime, sei lá, o herói do combater o crime. Não tem meio termo, ele não vai sair normal nessa situação. Só que eu acho que é o seguinte, o John Textor, ele não tem cabimento ele fazer essas acusações, porque, por exemplo, vamos pegar exatamente essa partida, Palmeiras e Botafogo no Newton Santos, em que acabou 4-3 pro Palmeiras. Mas se a gente lembrar, aquele jogo chegou a estar 3-1 pro Botafogo, e o pênalti pro Tiquinho Soares. No segundo tempo, faltando 10 minutos para acabar a partida, o juiz foi lá e deu o pênalti pro Botafogo. Se o pênalti foi, se o pênalti não foi, não importa. Mas se tivesse sido roubado, se o Palmeiras estivesse sendo ajudado pelos árbitros, pelos clubes, pelas instituições naquele momento, o árbitro não daria um pênalti decisivo, faltando 10 minutos para acabar a partida, sendo que o jogo estava 3-1 para o Botafogo. O Tiquinho foi lá e perdeu o pênalti. Se o Tiquinho faz o pênalti, o Botafogo tinha ganhado do Palmeiras e nada disso tinha acontecido. É isso que eu me pergunto.
E se o Botafogo vence o Palmeiras nesse dia? Ou, e se o Botafogo vence o Grêmio depois? Ou, e se o Botafogo consegue uma reestruturação e acaba ganhando o título brasileiro? Será que o John Textor ia vir na mídia, ia vir e falar que teve corrupção para tentar ajudar o Palmeiras? Teve corrupção para tentar ajudar outros times, para tentar derrubar o Botafogo? Será mesmo que se fosse campeão ele ia vir e expor tudo isso? Ou ele ia ficar quietinho, ia ficar na dele, porque ganhou o título? Então, assim, é muita coisa. Eu acho que o John Textor tem que olhar pro calcanhar dele, tem que olhar pro time dele e assumir que foi uma vergonha. Foi um vexame eles terem perdido o Campeonato Brasileiro do ano passado. E não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com ajuda. Pode ter existido alguma ajuda em algum jogo específico? Eu acredito, porque eu não sou desses que falam que o futebol brasileiro é são, é livre de corrupção, é livre de mentira. Não acredito nisso. Tudo bem, pode ter existido algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio em alguma determinada partida, mas dizer que o Botafogo perdeu o título por conta de mentiras, por conta de ajudas a outras instituições, por conta de tentarem derrubar o Botafogo, não desce, não cabe. Ele tem que assumir, o time dele tem que assumir, os jogadores têm que assumir, o elenco tem que assumir essa derrota. Fizemos o maior vexame da história do futebol brasileiro. Somos responsáveis pelo maior vexame da história do futebol brasileiro. É isso que o John Textor tem que assumir. Não tem que chegar na mídia e vir falar que foi corrupção, que foi não sei o que, para tentar esconder o que aconteceu no time dele ano passado. Fechou? Acho que é isso. Acho que deu para eu relatar aqui um pouquinho do caso e um pouquinho da minha opinião. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, dá o joinha aí. Tamo junto, fechou? Valeu, abração.